Alô, torcedores do Peixe! Aqui é o RM. Voltei para mais uma live aqui no Instagram e também no YouTube. Pessoal do YouTube aí, deixa o like, se inscreva no canal. Você aqui é do Instagram, também fortaleça. Clica aí, ó, no coraçãozinho aqui, ó, no cantinho, tá bom? Fortaleça, faça esse vídeo chegar para mais santista. Hoje, segunda-feira, é dia de café com Santista. Meu café está sendo preparado agorinha mesmo. Ó. Uma parada para o café e uma parada para notícias do Santos Futebol Clube. É isso mesmo. Vamos falar muita coisa aí do Peixão, da vitória do Peixe. Peixe quebrou o jejum de 12 jogos sem vencer e agora ganhou assim, ó, de goleada. 4 para o Peixe, 3 para o Goiás. O Peixão, que há muito tempo não fazia 4 gols, né? A última partida que o Santos venceu de goleada foi contra o Bahia na Vila Belmiro de 3-0, tá bom? Então faz um tempinho já, hein, pessoal? Então é isso, estou preparando meu café com o Santista. Vou esperar um pouco o pessoal chegar aqui na live, tá bom? E vamos falar aí do Peixão. Deixa o café passando, como eu falei aí, tá? Pessoal do YouTube, deixa o like, fortaleça, tá bom? Esse é o Café com o Santista. Boa noite, Hermisson. Bem-vindo à live. Vamos falar da notícia do Peixão aqui. Vou sentar aqui um pouco enquanto o meu café vai fazendo e eu vou falando com vocês aí. O pessoal que vai entrando e comentando aí, a gente vai falar. É o Peixe, vence a partida de ontem na Vila Belmiro com 2 gols de Marcos Leonardo e 2 gols de Mendonça, né? A escalação do Peixe, né? João Lucas na direita, né? Que foi a novidade. O Paulo Turra nessa ele acertou, mas eu não gosto muito do João Lucas, né? Apesar que eu não gosto muito dele, mas o Paulo Turra acertou, tá bom? Paulo Turra acertou nessa aí, né? Porque a gente vinha criticando o João Lucas, que o João Lucas não joga nada, né? Que o João Lucas é fraco. Mas ontem ele comeu a bola, cara. Ele arrebentou. Vamos dizer assim, ontem o João Lucas estreou com a camisa do Santos, né? Porque ele não estava jogando nada, cara. Infelizmente não estava jogando, mas ontem ele jogou demais. Ele deu assistência, cara. Ele deu assistência, defendeu, atacou, chutou no gol. Então ontem não tenho o que falar do João Lucas. No meu canal, se eu não me engano, eu dei nota 5 ou 6 para ele, pela assistência que ele deu, né? Então assistência melhora a nota, né? Boa noite, pessoal que está na live. Tubarão Santista, Reginaldo Júnior entrou na live. Uma boa noite para vocês, tá bom? Deixe seus comentários aí, tá, galera? E outra novidade foi o Sandri, né? No lugar do Dodi, cara. Ninguém esperava que o Dodi viraria reserva do Sandri. Eu não esperava. Eu esperava o Dodi no lugar do Fernandes, mas também deu certo, cara. O Paulo Turra ontem, no primeiro tempo, ele foi nota 5, tá? Minha nota para o Paulo Turra foi nota 5, porque ele escalou o time da maneira dele, de acordo com os treinamentos dele, e deu certo, cara. O Gabriel Inocêncio foi pro banco e o Dodi foi pro banco. E esses dois jogadores que entraram no lugar, o Sandri e o João Lucas, foram bem. Então, ponto positivo para o técnico, né? Então, tem que dar o ponto positivo para ele, porque esses dois jogadores jogaram bem. O próprio Rodrigo Fernandes tomou cartão amarelo, mas também jogou bem, né? Lembrando que o primeiro gol do Santos foi o Sandri dando bote, tá? O Sandri chegou firme na marcação, tomou a bola do jogador do Goiás. O jogador do Goiás perdeu a bola para o Sandri. O Rodrigo Fernandes pegou essa bola, tocou para o Lucas Lima, que tocou para o Marcos Leonardo, tá bom? Então, quem participou do primeiro gol do Peixe, como eu falei, Sandri, Fernandes, Lucas Lima e Marcos Leonardo. Esses 4 foi muito importante nessa jogada do primeiro gol, tá bom? Então, cara, nossos volantes ontem no primeiro tempo, que eu tô falando, né, foram muito bem. Todos os jogadores no primeiro tempo foram bem, porque o primeiro tempo terminou 3 para o Peixe e 1 para o Goiás, tá bom? Boa noite, Tubarão Santista. Quem entrou na live, quem mais? Miguel entrou na live, boa noite. Reginaldo Júnior, boa noite. Então aí, vamos continuar aqui, tá? Como eu falei, esses jogadores foram importantes no primeiro gol, né? Já o segundo gol foi uma bola do João Paulo, uma bicuda para frente que ele deu lá na ponta direita.
O João Lucas, jogador que a gente contesta muito, pegou essa bola, arrancou e cruzou na medida para o Marcos Leonardo, né? Então o Marcos Leonardo fez um gol ali, acabou tirando do goleiro, né? Com o pé esquerdo, no contrapé do goleiro. Esse foi o nosso segundo gol, né? Com participação do João Paulo, João Lucas e Marcos Leonardo, tá bom? O terceiro foi o gol do Mendonça. Aí a criação foi toda do Marcos Leonardo. Ele criou toda a jogada, porque ele veio lá da zaga, ele driblou um jogador do Goiás, o segundo jogador dividiu com ele, também ganhou. Né? O jogador até tentou puxar a camisa dele, mas não conseguiu. E ele deu o passe para o Mendonça fazer o gol, chutando de esquerda no canto do goleiro Tadeu. Então, terminou o primeiro tempo 3-1 para o Peixe. Excelente, excelente primeiro tempo. Já o segundo tempo eu não posso falar muito porque foi péssimo, né? Foi horrível. Eu acho que no primeiro tempo Paulo Turra tirou nota 5, no segundo tempo ele tirou nota 0, porque ele trocou tudo errado. Botou o Balieiro, que muito tempo não vinha jogando, colocou o Luan Dias, colocou um Bezenga. Então, cara, ele fez uma lambança danada ali que acabou prejudicando o Santos. O Santos caiu muito de produção no segundo tempo. E o segundo tempo, para mim, foi nota 0. Tanto do técnico como dos jogadores, tá? Porque no segundo tempo, o Santos só fez um gol, que foi o de pênalti no finalzinho. E o Goiás fez 2 gols. Então, no segundo tempo, foi todo do Goiás. O Goiás jogou melhor no segundo tempo, o Santos melhor no primeiro. Boa noite, Mamute Santista. Bom, já falei da partida. Tem os próximos jogos do Santos. Tem a polêmica do pênalti, né? Que muita gente acha que não foi pênalti. Boa noite, Mamute. Boa noite, Santos Página FC. Seja bem-vindo a mais uma live do RM Santista aqui. Café com vocês. Que vocês são Santistas, então é o Café com Santista. O café já está sendo preparado aqui, ó, já passou. Depois da live eu vou tomar meu café. E tem muita coisa para falar do Peixe, cara. Essa live vai terminar umas 7 horas da noite. Começou às 6h15, vai terminar às 7 horas porque tem muita coisa, cara. Eu tô muito feliz, o Peixão ganhou. Eu tava esperando há muito tempo, pô. Foi 12 lives que eu fiz aqui com um Peixe que não ganhava de ninguém. E agora ganhou, cara. Não importa se foi do Goiás, se o Goiás é um time ruim, né? O que pesa para o Santos é ter tomado 3 gols do Goiás, que é um time fraco, né? Mas o importante é a vitória, cara. Se fosse empate, sairia com gostinho de derrota, né? Eu ia ficar muito triste, porque o empate seria como se fosse uma derrota para mim. Mas o Santos venceu, virou essa página aí, né? Já o pênalti polêmico, que muita gente discorda que foi pênalti, na minha opinião foi pênalti claríssimo, porque não tinha disputa de bola, tá? Jogo de corpo a gente dá quando a gente tá disputando a bola, né? Então quando eu jogava a bola, eu dava jogo de corpo, quando eu tava com a bola, eu recebia jogo de corpo, é normal. Jogo de corpo. O problema é que, às vezes, né, o cara faz isso com má intenção. Antes de chegar a bola, o cara já tá mirando o jogador para poder dar um tranco nele e derrubar. Foi isso que aconteceu, né? Então aí não é jogo de corpo. Aí você derrubou o jogador dentro da área, é pênalti. Se fosse fora da área, ninguém ia estar discutindo isso, porque todo mundo ia falar, foi falta fora da área, tudo bem. Agora, como é dentro da área, cria essa polêmica, né? Porque o Santos fez o gol. E foi merecido, tá bom? Bom, o Marcos Leonardo finalmente desencantou, né? Fez 2 gols e ainda deu assistência para o gol do Mendonça. Então, o Marcos Leonardo, na minha opinião, foi o craque do jogo, o craque da partida. E ele já entrou aqui, já passou uma posição na artilharia do século 2021. Agora ele está em 8º lugar com 44 gols, né? Ele tinha 42, mais 2 gols que ele fez ontem. Foi para 44 e é o 8º jogador com mais gols no século 21, tá bom? Ele passou o Dodô, aquele Dodô que era em São Paulo, foi para o Santos, fez muito gol, né? Santos Página comentou aqui, ó, Dodô é o novo reforço do Santos. É isso mesmo, a gente falou semana passada que ele estava fechado e realmente chegou na Vila, já está fazendo exames físicos. Eu acho que ele vai acabar sendo titular, né? Porque um jogador que veio a peso de ouro, custando 250 mil, pelo que eu fiquei sabendo, o salário dele e contrato de 2 anos com o Peixe, tá? Então, eu acho que é uma pena, porque o Kevson, eu gostei muito da partida dele ontem, principalmente no primeiro tempo, o Kevson arrebentou. Jogou demais,
Jogou demais, cara. Se eu falar pra vocês que ele me lembrou o Roberto Carlos, vocês vão tirar sarro, mas eu sei que ontem eu vi algumas jogadas ali do Kevson lembrando um pouco do Roberto Carlos, o ex-jogador da seleção, né? Aquela ultrapassagem rápida, aquele drible seco que ele dava ali na ponta. Cara, impressionante, ele dribla em cima da linha, cara. Ele é um lateral como fosse um ponta. Ele dribla em cima da linha e ninguém alcança ele, tem uma velocidade enorme, uma habilidade, cruzou muitas bolas na área. Defensivamente ele não foi tão bem, mas ele vai se aperfeiçoar nisso aí. Uma pena que ele vai acabar virando reserva do Dodô, né? Importante falar aqui que, pelas informações que eu tenho, o Kevson não é menino da Vila, né? O Kevson, eu achava que seria um menino da Vila, mas ele não é, tá? O Santos trouxe ele o ano passado do Atlético Paranaense, tá? Então o Atlético Paranaense ficou muito chateado por Santos ter tirado o Kevson de lá, porque sabia que ele era uma promessa muito boa, né? Mas o Santos aproveitou e trouxe ele foi pro Sub-20 e ele joga muito bem. No Sub-20 ele joga muito bem. Agora no titular foi o primeiro jogo dele no Brasileirão, tá? Importante dizer isso porque ele jogou sim com a camisa do Santos de titular, mas foi contra um Blooming, naquele time todo reserva que o Santos estava jogando, né? Dessa vez não. Dessa vez foi no Brasileirão e com os titulares do Santos, tá? E ele não pipocou, foi muito bem esse menino. Eu acho que ele tem que ser o novo titular na lateral esquerda. Já o Inocêncio, eu fico na dúvida agora. Depois que o João Lucas jogou bastante ontem, o Paulo Turra vai continuar com o João Lucas, né? Mas ainda acho o Inocêncio um pouco melhor que o João Lucas, né? Porque o João Lucas tá aí desde quanto? Tá bastante tempo aí, né? Alguns meses já que ele tá no Santos. E ontem foi a primeira partida que ele jogou bem, cara. Porque as outras partidas que o João Lucas jogou não cruzavam a bola certa para a área. Ontem ele cruzou. Então a gente está analisando a partida de ontem, né? Mas se a gente for ver a trajetória dele no Santos, não foi muito boa, não. Então, cara, o Neymar do século XXI é o que tem mais gols. 138 gols, Robinho em segundo lugar com 111, Ricardo Oliveira com 92, Kleber Pereira com 86 e o Marcos Leonardo já entrou para a lista, já está em oitavo lugar com 44. Eu acho que se ele não sair para Lazio, ele vai conseguir aí, pelo menos aí, tomar a posição. Cara, eu acho que eu voltei aí, eu voltei. Minha internet tá horrível hoje, tá caindo. Eu acabei ligando os dados móveis, é isso mesmo. Para isso que serve dados móveis, que a internet não tá boa. Inclusive derrubou nossos amigos que estavam aqui assistindo. Agora tem uma pessoa assistindo, cara. Mas vamos continuar aí a live, tá? Pergunta, o Mamute comentou a pergunta que fica. Por que os mesmos que ficam falando da imprensa e torcedores rivais não ficam falando da imprensa e torcedores rivais. Não falaram diversas vezes que o Santos saiu perdedor sendo prejudicado. Concordo com você, eu acho que você está falando de arbitragem, né? Ontem, Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti para o Santos, que eu, na minha opinião, como eu falei aqui no começo da live, foi pênalti, né? Para mim foi pênalti, tá? Eu não discuto mais sobre pênalti, porque realmente foi pênalti. E muitos rivais fazem isso mesmo, né? Quando é para eles, aí eles não reclamam, né? Não fala nada, né? Principalmente o Palmeiras, né? A Leila reclamou pra caramba aí, falando que a arbitragem que está atrapalhando a campanha deles do Brasileirão, né? Mas eles não veem o tempo que eles foram ajudados, né? Teve aquele lance do Rodrigo Fernandes que derrubou o Marcos Rocha lá na Vila Belmiro, empurrando pelas costas, e ele deu falta. Então ontem eles não têm que falar nada, né? Os rivais, né? Porque o Santos é mais prejudicado do que favorecido, né? Se tratando de juiz. Como eu falei, Steven Mendonça está na lista do oitavo maior artilheiro com 9 gols, cara. Ele tá subindo, viu? Porque o Miralles, ele tem 12 gols. Eu acho que o Mendonça vai ser um dos maiores artilheiros do Peixe. Agora, para ele ser o maior artilheiro do Peixe, ele vai ter que ganhar do Carlos Sanches, que está com 32 gols em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Copete com 26 e o Soteldo com 20. Steven Mendonça é um atacante que sabe fazer gol, né? Ele sabe finalizar, sabe fazer gol. E sobre o Marcos Leonardo, é o que eu vinha falando aqui. Quem me acompanha no canal sabe que eu falo do Marcos Leonardo, né? Eu falo que ele é um cara finalizador, um cara para jogar dentro da área. Fora da área, ele não tem grande técnica para poder fazer gols, né? Chutar de fora da área, criar tantas jogadas.
Até que ontem ele criou uma jogada vindo lá de trás, antes do meio de campo, no campo de defesa do Santos, driblando e tocou para o Mendonça. Mas é raríssimas vezes ele fazer boas jogadas fora da área. Ele é mais finalizador, então o time precisa criar para ele fazer gol. Né? Ontem o time criou para ele. Né? O Lucasinho entregou a bola para ele fez o gol. João Lucas cruzou para ele fez o gol. Então dentro da área, como eu falei aqui, quem me acompanha sabe, ele é perigoso. Dentro da área, ele é finalizador. É isso que eu percebi dele desde quando ele começou a carreira no Santos, que ele sabe finalizar bem dentro da área. Fora da área, ele não tem muita técnica. Minha opinião sobre o Marcos Leonardo. O Santos procura alguns jogadores aí. Apareceu dois nomes de estrangeiros e um Flávio Medeiros aqui, que é ex-Bahia, né, volante. O Santos está em contato com esse jogador e mais dois, como eu falei, estrangeiro. Né? O Santos também pode adotar a nova arena do Bragantino, né, em Bragança Paulista. O Santos vai ser obrigatório jogar no interior, porque não tem como jogar na capital, né, como a gente vinha falando aqui. A gente achou, eu mesmo particularmente achei que poderia jogar ali na Arena Barueri, mas não pode. Nem no Morumbi, nem na capital, vai ter que ser no interior, ou na Ponte Preta, em Campinas, ou em Bragança Paulista, na Bia Bichedi, né, que é o campo do Bragantino. O Santos pode jogar aí nesses estádios aí, tá? De interior. O próprio Nabia Bichedi, estádio do Bragantino, tem a distância de 151 km. 1 km a mais do que o exigido, né, que é 150. Bom, tabela do Brasileirão. Após a 14ª rodada, o Peixe passou o Corinthians. Foi para 16 e o Corinthians ficou com 15. Né? O Corinthians que venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Então é complicado, né? A rodada favoreceu o Santos, né? Vamos dizer assim, 90% favoreceu o Santos, porque o Bahia empatou com o Cuiabá, né? E o próprio... Quem mais aqui? Bahia empatou com o Cuiabá. É que eu tô sem a tabela aqui, eu só tô com a tabela da classificação. Mas se eu lembrar de cabeça eu falo aqui. Mas o América foi para a zona de rebaixamento. Já o Coritiba tá saindo da zona de rebaixamento. Ele tá com 10 pontos em 18º lugar. Mas ele vem de 2 vitórias. Então o Curitiba, cara, se ele vencer mais uma, ele vai a 13 pontos. Aí ele começa a sair ali da zona de rebaixamento e joga o Bahia. Então, cara, o Curitiba, o futebol tá subindo dele. O Santos foi importantíssimo ter ganhado essa partida, porque o Santos ficou com 16, né? Agora o Santos vai ter que enfrentar o São Paulo fora de casa. Vai ser um jogo muito difícil e complicado, mas clássico tudo pode acontecer, né? Se você me perguntar quem tem chance de vencer, Santos e São Paulo, eu coloco o São Paulo como favorito por estar jogando o melhor futebol, tá? Agora o São Paulo inclusive ganhou do próprio Palmeiras, né? No clássico. Mas clássico tudo pode acontecer. Por que não o Santos ir lá, fazer um golzinho, se defender bem e levar a vitória para casa, cara? É clássico, é 2 gigantes, então o Santos tem chance contra o São Paulo sim, tá? Porque eu vi um jornalista falando ontem que o Santos não tinha chance nenhuma contra o São Paulo. Eu acho que agora com essa vitória sobre o Goiás vai elevar a moral dos jogadores, né? Vai tirar o peso que eles tinham nas costas de estar 12 partidas sem vencer. E agora, cara, é só progresso. Agora é crescer. Paulo Turra é um técnico novo aí, a segunda partida dele no Brasileirão. E é isso, cara. Tem que fazer o time jogar mais, né? É isso que eu acho que ele vai fazer. Eu já vi uma diferença ali no primeiro tempo. O time estava com mais vontade. Parece que no primeiro tempo, como eu estava fazendo uma live ao vivo no meu YouTube e comentando a partida ao vivo aí no YouTube para vocês, eu estava comentando que o Santos estava jogando bem, todos os jogadores estavam jogando bem. Nossa zaga estava segura, o único gol que a gente tomou no primeiro tempo foi a do pênalti, né? Que foi sem querer ali que o Kevson pisou no pé do cara ali, em cima da linha, né, cara? Se fosse mais 1 centímetro para lá, seria fora da área. Então, foi meio que sem querer o pênalti, o Santos só tomou aquele gol. E o Santos fez 3, então foi excelente o primeiro tempo do Santos, jogou muito bem. Como eu falei, todos os jogadores foi bem, o próprio João Paulo pegou um chute de fora da área, lá no ângulo, que ainda bateu na trave, então o João Paulo, apesar de ele ter tomado os 3 gols, eu acho que o pênalti ele não teve culpa, porque o pênalti foi um chute forte no canto, pênalti perfeito.
O chute de fora da área ele falhou feio porque ele chegou atrasado, ele estava mal posicionado, estava no meio do gol e o cara chutou de longe, né, cara? Chute de longe tem que pegar, então, mas ele não pegou porque ele estava no meio do gol, não acompanhou a jogada. Quando a bola saiu, é que ele foi pular na bola, já era tarde. Então, falhou no segundo gol. E no terceiro, como sempre, a nossa zaga não subiu. O gol de cabeça do Goiás não subiu, cara. O Messias não subiu, o Joaquim não subiu, ele sobe muito pouco, né? Eles têm que se esforçar mais e subir com vontade, cara. Não adianta subir e dar aqueles pulinhos que ele dá, que não adianta, não vai conseguir. Né? Já aconteceu contra o Cuiabá, o Davidson fez o gol de cabeça, né? Porque o Messias não subiu. E agora aconteceu de novo. Nós precisamos de zagueiros, né? O próprio Paulo Turra disse que o Santos precisa de reforços, né? Não é um, não é dois, não é três. Ele disse que tem que ser muito mais. Então, para ele, o Santos tem que contratar aí 4, 5 peças e eu concordo com ele, principalmente atacante, né? Também falei que o Dodô chegou na Vila. Vou ler um comentário aqui do Mamute. Se o São Paulo. Se o Paulo. Ah, eu entendi São Paulo, cara. Se o Paulo Turra tivesse assumido antes e o Maionese não tivesse ficado tanto tempo, nossa realidade seria outra. Ainda estando com outros campeonatos. Concordo com o Mamute 100%, porque o Santos perdeu muito tempo com o Odair Helma, né? Porque era para ele ter sido demitido quando foi eliminado da Copa do Brasil para o Bahia nos pênaltis, né? Aí deixaram ele mais um pouco, ele foi eliminado na Sul-Americana, né, contra o New Old Boys, deixaram ele mais um pouco, aí ele foi perdendo as partidas, foi afundando o Santos no Brasileirão também, né? Então, cara, você tem toda a razão. Se ele saísse antes, só que eu não era muito a favor do Paulo Turra no Santos, né? Mas não havia muitos técnicos disponíveis no mercado, né? O Santos procurou, não havia. Mas vamos dizer assim, nessas duas partidas do Paulo Turra, eu gostei do técnico, né? Principalmente na área disciplinar, ele é um cara que disciplinou o time, né? Que jogador chinelinho com ele não joga, né? Jogador preguiçoso, que não quer correr, não joga, e ele já deixou claro. Isso é importante porque eu sei que tem muita gente que eu vi, muito santista, que ficou chateado por ele ter afastado o Soteldo, por ele ter afastado o Lucas Barbosa, por ele ter afastado o Daniel Ruiz. Mas, cara, ele tá fazendo. Com isso, ele tá fazendo os jogadores entrar na dele, entendeu? Falar assim: ó, se você não jogar aqui, você vai ser afastado e vai ser reserva ou não vai ser nem aproveitado. Então você tem que correr aqui. Tanto que ele foi, tirou o Dodge, cara. Tirou o Dodge que quase nós todos aqui Santista, não tá de acordo com isso, né? Que o Dodge é um dos melhores volantes do Santos. Mas ele tirou o Dodge e colocou o Sandro e deu certo, cara. Vai fazer o quê? Então, ele tá vendo o treinamento, ele tá colocando disciplina no Santos, que é o que faltava, né? Ele tá. O que ele tá fazendo é descartando alguns jogadores que ele acha que não vai agregar para ele. No mesmo tempo, ele acaba forçando o Rueda a contratar, entendeu? Porque, por exemplo, se ele não enxuga o elenco que ele está fazendo, tirou 8 jogadores, né? Tem 8 jogadores a menos do Santos. 8? Por aí, 8 jogadores. Vamos colocar aí 8 jogadores que alguns ele afastou, outros teve aquele problema disciplinar, entendeu? Fora o Ângelo que foi vendido, dá mais ou menos 8 que o Santos perdeu. Então, cara, com isso ele enxuga o elenco e obriga a direção a ir atrás de reforços. Agora, se ele mantém um elenco cheio, com o Lucas Barbosa, com o Daniel Ruiz, todos esses jogadores que ele afastou aí o Rueda vai ficar acomodado e falar: não, nosso elenco tem 30 e poucos jogadores, está completo e pronto e acabou. Não. Ele está certíssimo, ele está dando entrevista falando que está precisando de reforços, que não é 2, 3 peças, não, que ele quer muito mais. Então, ele está apertando o Rueda também. Então, ele está fazendo um papel disciplinar com os jogadores e também apertando o Rueda, por Rueda ser obrigado a contratar. E é isso que tem que fazer mesmo. Porque se der moleza pro Rueda, falta 5 meses para acabar o mandato dele, não vai trazer ninguém, só vai trazer esse Dodô para dar um cala-boca na torcida, né? Vou ler aqui o comentário do Mamute. Depois que tomou 3-0 do Ituano, no Paulista era para ter caído fora já. Também concordo, né? Porque ali foi uma vergonha, o Santos jogou nada, cara, aquele jogo. Só o Ituano que jogou. Tomou um valeu de bola do Ituano. Mas como estava no começo, né? Eu acho que ele só tinha um mês no Santos, era bem pouco tempo mesmo, aí deram mais chance para ele. Ronin, boa noite, chegou na live aqui, já comentou. Boa noite, será que
ser o nosso... Cara, o ring light tá bem forte na minha cara. É a luz do ring light. Opa, fica aí. Vou chegar mais perto que a luz do ring light acaba ofuscando aqui as letras. Será que se posso me iludir com essa vitória? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Não podemos nos iludir, tá? Porque o Santos ficou 12 jogos sem vencer e jogou contra vários times fraquíssimos que tem elenco pior do que ele. Então não vamos nos iludir, eu não me iludo com essa vitória. Eu só apenas estou feliz porque quebrou o jejum, né? Eu estou bastante feliz mesmo. Agora, confiante de que esse elenco vai fazer mais, eu não acredito. Tem que chegar reforços, né? Que a gente precisa de mudanças e de 4, 5 peças aí, mais ou menos. Zagueiro, porque nossos zagueiros não estão bem. Tá precisando de lateral, tá precisando de meias, porque o Lucas Lima fez um bom jogo ontem no primeiro tempo, mas se você pegar os jogos anteriores aí, o Lucas Lima não jogou nada. Precisamos também de atacante também, tá? Porque o Bruno Mezenga ontem mostrou que ele não tem capacidade de substituir o Marcos Leonardo, cara. O David ainda é melhor que o Bruno Mezenga, então a gente precisa de atacante também. O Mamute comentou, Tua não fez enxergar o que estava acontecendo nessa má fase, afastando o jogador chinelinho e fraco tecnicamente. É exatamente isso. Exatamente isso. Ele tá botando moral, ele não tá deixando se levar pelo Rueda. O Odair Helma, que eu fiquei sabendo, ele era muito amiguinho do Rueda, cara. Os dois ficavam lá conversando, ficava horas e horas sentado, tomando café, conversando, entendeu? Virou praticamente uma amizade. Então, por isso que o Rueda não queria demitir o Odair antes, porque gostava do Odair e também era o amigo do Odair, entendeu? Por isso que não tirou ele antes. Depois de tantas eliminações, não tirou, porque era amigo dele. Aí quando ele não aguentou a pressão, acabou tirando o Odair. Trouxe o Paulo Turras, mas o Paulo Turras não é amiguinho dele, né? O Paulo Turras tá fazendo o que tem que fazer. Afastando jogadores, o próprio Soteldo mesmo o Santos comprou e não usou. Mas por causa do quem? Do técnico que afastou ele. Se fosse o Odair, ia abraçar o Soteldo ia poder sair na balada, fazer o que quiser, o Lucas Pires, Natan, ele não ia fazer nada, cara. Quem afastou o Natan, lembrando, foi a torcida, tá? Não foi o Odair Helma, foi a torcida que afastou o Natan naquele protesto que teve pedindo a saída dele e ele realmente foi afastado, tá? Já o Lucas Pires, quem afastou foi o Paulo Turra, tá bom? E o Soteldo também. Agora, outros jogadores que ele afastou não foi por indisciplina, sim pela falta de qualidade técnica, que ele não viu qualidade no Lucas Barbosa, no Daniel Ruiz, e teve outros também, Robson Reis, o zagueiro, o Bruno Marques também que chegou aí, e também ele afastou por falta de qualidade mesmo, tá bom? E ele acertou, cara, mesmo não conhecendo os jogadores, estando pouco tempo, dessa vez ele acertou. Agora, o que ele vai errar muito, na minha opinião, é as escalações, tá? Por isso que a gente tem que ter um pouco de paciência. Isso, Mamute, o Ivonei também ele afastou. Esse aí eu não concordei, né? Porque ele podia agregar ali no elenco, né? O Santos tem muito pouco meio campo. Aí não contrata, só trouxe o Dodô, que é lateral, e a gente fica sem meio campo. Eu acho que para compor o elenco, podia manter o Ivonei. Mas como eu falei, é fisiologia do... Fisiologia ou não? Eu falei errado, cara. Escreve aí, Mamute, tu que é inteligente aí, escreve aí. Eu errei a palavra. É o pensamento do treinador, né? O pensamento do treinador, tá bom? Ele não gostou do Ivonei, não gostou desses jogadores que eu tava falando aí. Ele tá corretíssimo. Eu vou até 7 horas hoje, cara. Eu vou estender um pouco a live. Tem mais coisas para falar. Vou falar aqui das substituições. Marcos Leonardo sai, entrou o Bruno Mezenga, acabou. Isso, filosofia. Eu falei ao contrário, né, cara? Filosofia, é isso mesmo. É o pensamento, o estilo de trabalho do treinador, é isso. Treinar mais vezes, principalmente ontem, cara, quando terminou o jogo, ou todo jogo que termina, ele bota os reservas para jogar, treinar e fica horas treinando ali. Parabéns para ele, é isso mesmo. Então é isso aí. É o pensamento, é o jeito dele de trabalhar. Lucas Lima sai e entrou o Luan Dias. Cara, esses dois aí, no segundo tempo o Lucas Lima caiu demais, né? Entrou o Luan Dias,
Luan Dias, eu só lembro do passe dele que ele deu pro Joaquim lá, que sofreu o pênalti. Foi o cruzamento que o Luan Dias bateu, né? Ele entrou praticamente para chutar as bolas paradas, os escanteios que o Santos teve, né? Por isso que ele entrou na partida. O Luan Dias cruzou aquela bola que saiu o pênalti, né, do Joaquim. Então, minha nota para ele é só 1 mesmo. Se fosse dar uma nota para ele, dava 1. Mas pro Lucas Lima eu daria 5 pela participação dele na criação do primeiro gol do Santos. E também que o Lucas Lima, ele roubou umas 3 bolas ali no meio de campo que eu vi. Eu praticamente comentei ao vivo o primeiro tempo. Então o Lucas Lima foi bem no primeiro tempo. Teve uma também que ele chutou, finalizou também, que passou perto do goleiro. E o Lucas Lima também entregou uma bola para o João Lucas, que finalizou também em cima do goleiro. Bom, aí entrou o Sandri, saiu o Sandri e entrou o Vinícius Balieiro. Aí ele errou, como eu falei, ele não conhece o Balieiro, não conhece certos jogadores. Então ele vai fazer muitas substituições e escalações erradas, tá? Então é isso que vai acontecer. Ele deveria afastar o Balieiro também, porque há muito tempo não joga bem. Lucas Braga saiu para a entrada do Luiz Felipe. Aí ele acertou, porque apesar de o Luiz Felipe não estar jogando um bom futebol, ele entrou para marcar o Gandralhão lá que fez o gol. O cara grandão lá do Goiás fez o terceiro gol de cabeça. Então o Luiz Felipe só entrou para colar no cara. Ele colou no cara, inclusive tirou uma de cabeça ali, acho que foi de cabeça que ele tirou, né? Mas ele entrou 53 do segundo tempo, quase não jogou. Só entrou para marcar esse grandalhão aí, que era muita bola na área do Santos, né? O Santos toma muita bola na área, muito cruzamento, só contra o Cuiabá foi 30 cruzamentos na área. Então, infelizmente o João Paulo vai continuar tomando gol, viu? Porque essa é a terceira partida que o Santos já tomou 9 gols, cara. Flamengo 3, Cuiabá 3 e Goiás 3. São 9 gols em 3 jogos. Então, cara, não adianta a gente culpar só o João Paulo, porque o que está acontecendo é muita bola na área, muito cruzamento, muita finalização. Tem as estatísticas do jogo. O próprio Goiás finalizou mais que o Santos e cruzou mais bolas que o Santos. Entendeu? Tem a estatística do jogo aqui. Então é complicado. Se deixar chutar, finalizar 30 vezes por partida, o João Paulo vai tomar 2, 3 gols todos os jogos. Escuta o que eu estou falando para vocês. Se contra o São Paulo, a nossa zaga, os nossos volantes, os nossos laterais não marcar direito, deixar o São Paulo finalizar, o Santos vai tomar mais 3. Entendeu? Porque apesar que o João Paulo às vezes faz alguns milagres, mas não é todas as bolas que ele vai pegar. Algumas vão entrar, entendeu? Mamute comentou: do Água Santa só ficaria com Inocêncio. Eu também. E isso ainda porque ele não está praticando futebol para ser titular, né, Mamute? Eu acho que para compor o elenco seria um bom reserva. O Inocêncio seria um bom reserva ali. Agora, se comparar ele com o João Lucas, o Inocêncio ainda é melhor que o João Lucas. Como eu falei aqui no começo, o João Lucas acabou fazendo uma boa partida, mas desde quando ele chegou no Santos ele não fez boas partidas, né? Não fez. Foi a primeira vez que eu vi o João Lucas cruzar certo. Foi a primeira vez que eu vi ele marcar certo. Outro jogador que foi muito contestado ontem, muito criticado pelas lives que eu vi, foi o Lucas Braga. Mas o Lucas Braga, ofensivamente ele não foi bom, mas defensivamente ele cobriu o espaço do João Lucas. Se o João Lucas jogou o que jogou ontem, se ele teve essa liberdade de atacar, foi porque o Lucas Braga estava cobrindo a marcação dele, tá? Então, o Lucas Braga foi importante no setor defensivo, tá? Cobrindo as costas do João Lucas. Porque antes não tinha esse jogador. Vocês sabem aí que não tinha esse jogador que cobriu o João Lucas toda vez que ele subia, ou quando era o Natan. Quando o Natan subia, o Santos tomava a bola nas costas e era gol direto do adversário, né? Aí, praticamente, esse 4-3-3 que o Paulo Turra joga é com os 2 pontas, não enfiados, mas os 2 pontas ajudando na marcação, cobrindo os laterais. E o Kevson também subiu muitas vezes ontem, né? Cruzou muita bola na área, subiu muitas vezes, graças à marcação ali do Santos. Do Mendonça também estava ajudando na marcação. E ontem também, cara, o que eu vi de diferença no time foi a marcação
avançada, né? O Goiás tentava sair com a bola, tocando ali com o Tadeu, com o Bruno Melo, ali com os jogadores da zaga ali. Foi ali que saiu o primeiro gol, porque o Goiás foi tentar sair jogando e perdeu a bola. O Sandri tomou a bola do adversário, tá? E aí saiu o primeiro gol do Santos. Então, cara, o que acontece? O Santos, se morder a saída de bola, como fez ontem, vai ganhar algumas partidas, vai fazer gol, cara. Porque você pressionando a saída do adversário, você faz com que ele erre. O que aconteceu ontem com o Goiás, fez com que o Goiás errasse. E muitas vezes o Tadeu teve que dar bicão para frente porque a marcação do Santos estava alta, né? A marcação alta em cima da saída de bola e muitas vezes não conseguia sair, então era bicão para frente, né? E quando eles conseguiam sair, o Santos provocava o erro, recuperava a bola e por isso que saiu 3 gols ali no primeiro tempo. Por isso, o Santos estava marcando, fazendo aquela marcação pressão, né? Sem deixar o time respirar na saída de bola, porque pareceu ontem que o Goiás foi estudado pelo Santos, tá? Eu acho que o Paulo Turra estudou essa partida. Ele ficou sabendo que o Goiás gostava de sair muito com o Tadeu, porque o Tadeu também joga com os pés, né? E ele percebeu isso, e aí ele mandou fazer a marcação pressão, né? Enquanto os jogadores do Santos estavam com fôlego, né? Fisicamente estava bem, conseguiu fazer essa marcação pressão, mas no segundo tempo já mudou tudo. Já não conseguiu fazer a marcação pressão, as substituições fez o Santos cair. E foi isso que eu vi da partida. Bom, não tem mais comentário, o Mamute parou de comentar. Daiane entrou aqui, boa noite. Então é isso. Pessoal que está assistindo, tem 2 pessoas assistindo, deixa o coraçãozinho aí. Pessoal que está do YouTube, deixa o like, tá bom? Então é isso aí, ó. Falta mais 5 minutos de live, tá bom? Vou ver o que tem mais para falar da partida. Então o Santos fez 3 gols só no primeiro tempo. E tomou 2 gols do Guilherme. Esse Guilherme é bom jogador do Goiás, tá? Que ele fez o gol de pênalti, bateu bem o pênalti. Né? Ali não tinha como o João Paulo pegar. Agora o segundo gol desse Guilherme, que foi no segundo tempo, chute de fora da área. Aí o João Paulo vacilou, né? Na minha opinião, ele falhou. E esse Guilherme é bom jogador. Tá? Então é isso. Próximo jogo do Santos contra o São Paulo. E o Santos tinha 2 jogadores pendurados, né? Se eu não me engano, era o Sandri. Não, Sandri não, é Rodrigo Fernandes. Não joga o clássico, o Rodrigo Fernandes está fora. Porque não é novidade ele tomar cartão todo jogo. Mas ele estava pendurado ontem, tomou mais um cartão. O terceiro cartão está fora do clássico. Então, nossos volantes para o clássico de domingo ainda, né? Que hoje é segunda, domingo que vem ainda, o jogo contra o São Paulo. Vai ser Sandri e Dodi. Não tem outra alternativa. É Sandri e Dodi, nossos 2 volantes que vai jogar no clássico contra o São Paulo. Tá? Rodrigo Fernandes está fora. Também não entendi a entrada do Balieiro, como eu falei. Realmente não entendi. A resposta do Paulo Turra foi que o Balieiro marca melhor que o Dodi. Por isso que ele não colocou o Dodi no segundo tempo. Ele colocou o Balieiro, porque ele falou que nos treinamentos ele viu que o Balieiro defende melhor que o Dodi, cara. E tem mais altura que o Dodi. Foi isso que ele falou. Palavras do Paulo Turra, tá? Comentário do Mamute. Vitória importante para tirar o peixe. Opa, estou errando, tô lendo tudo errado, cara. Eu vou ficar em pé porque tá difícil, hein? Aí o café já tá pronto. A live já está terminando. Já falei tudo que eu tinha que falar, os prints todos que eu li aqui. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. É isso mesmo, já li todos os prints. Vou ler os comentários. Bom, vamos lá. Mamute comentou: vitória importante para tirar o peso da nação santista. Exatamente. Das minhas costas saiu um peso, cara. Porque eu não aguentava mais fazer live falando que o Santos ficou 10 jogos sem perder, depois 11 jogos, 12 jogos, cara. Então é complicado. Agora acabou esse negócio de tantos jogos sem vencer. O Santos venceu. Virou uma página, né? Uma página que eu nunca lembro o Santos ter passado por uma dessa. De ficar 12 jogos sem vencer, né? Agora, cara, isso aí, a vitória traz confiança, eleva a moral da equipe, né? Os jogadores também tirou um peso das costas, os torcedores também ficou mais confiante. Mas como o nosso comentário do nosso amigo aqui, ó, vou voltar aqui, ó, o Ronin falou se ele já pode se iludir com essa vitória. Foi bom o comentário dele.
se ele pode se iludir. E eu respondi que não, né? A gente não pode se iludir porque o Santos teve uma evolução, uma pequena evolução, e só foi no primeiro tempo. No segundo tempo caiu muito. Então, há muito tempo que eu não vejo, muito tempo eu não lembro mesmo, 2 tempos bons do Santos. Os 90 minutos jogando bem, não lembro. Eu já vi vários jogos do Santos, o primeiro tempo vai bem, segundo tempo cai muito. Mas cai por quê? Porque a gente não tem peças de reposição para poder manter o nível. Então, os primeiros que entram, faz a parte dele, faz aquela correria. Segundo tempo, os que entram não ajudam. Bruno Mezenga não ajudou, Luan Dias não ajudou, Balieiro não fez nada. E aí cai muito, cara. A qualidade do Santos cai muito. E aí a gente vê o segundo tempo ridículo que fez ontem, né? Não pode tomar 3 gols do Goiás. Não pode, porque o Goiás é o pior time do campeonato. Entendeu? O Goiás perdeu pro Curitiba, aquela lanterninha, e perdeu feio. Perdeu de 3-1. Perdeu em casa, o Goiás perdeu de 3-1 pro Curitiba em casa, tomando um chapéu do Aleph Manga, tomando o dib do Aleph Manga, entendeu? E agora quem é lanterninha do campeonato é o América Mineiro. Curitiba já vem de 2 vitórias, entendeu? E o Santos, com esses 3 pontos, se distanciou um pouco. Então a gente não pode se iludir, porque se o Santos perder pro São Paulo, depois tem um Fluminense, se o Santos perder pro Fluminense, o Santos volta a estaca zero de novo, vai descer na tabela. Então, daqui para frente é fazer com que o Turra consiga melhorar essa equipe, né? E botar na cabeça que tem certos jogadores ali que não pode entrar, como Mezenga, Luan Dias e Balieiro. Ele tem que botar na cabeça dele que ele tem que procurar outras alternativas e esquecer esses caras aí que não deram certo aí nessa partida. Aí sim o Santos começa a crescer, começa a evoluir. Eu acredito muito no Paulo Turra, tá? Eu acredito muito no trabalho dele. Até porque o que ele tá fazendo é um milagre, né? Porque esse elenco aí é o mesmo que o Odair Helma tava aí e não conseguia ganhar nada, e nem jogava bem. Nem correr os caras corriam, entendeu? Então com o Odair Helma os caras não corriam. E com o Paulo Turra eles estão correndo pelo menos isso, né? Então ele tem, sim, esse ponto positivo de ter fazido os caras correr mais, se esforçar mais, mostrar empenho no treino, empenho no jogo, né? O que o Odair Helma era diferente. Os jogadores ficaram preguiçosos, não queriam correr, e nem isso o Santos estava fazendo. O Odair não estava nem correndo. Né? Então o Paulo Turra está de parabéns. Eu estou gostando do trabalho dele até aqui, tá? Até aqui eu estou gostando do trabalho dele, né? Porque eu posso fazer uma próxima live falando mal dele, mas até aqui, até hoje, essa vitória do Goiás, ele tá de parabéns, ele tirou nota 5 aí no jogo de ontem, no primeiro tempo. Segundo tempo, para ele foi nota 0, porque ele trocou tudo errado, fez uma lambança total. Bom, vou terminar a live, 7 horas agora, eu prometi terminar 7 horas, vou ler o comentário aqui do Mamute. Ele falou aqui, faça sempre as lives, muito top, Café com Santista. Cara, muito obrigado mesmo, parceria. Eu só consigo entrar aqui quando o pessoal tá comentando mesmo, que eu fico feliz com isso, com os comentários, entendeu? Isso aí faz com que a gente se anime a fazer mais lives, tá bom? O dia que eu entrar aqui e não ver ninguém online, ninguém comentando, também não vai ter muita graça, né? E esse vídeo também vai ser postado no YouTube. Pessoal do YouTube, deixa o like, fortalece aí o canal, tá bom? Pessoal do Instagram que for assistir depois, deixa o coraçãozinho aí, bem aqui no cantinho aqui, ó. Só clicar que tem um coração, né? Clica aí que o vídeo vai para mais Santista, tá bom? E até amanhã, o próximo Café com Santista, que é às 6 horas, 6 e meia por aí, tá? Hora que eu tenho um tempinho para tomar um café, é entre 6 horas, 6 e meia e 7 horas, tá bom? Então sempre as lives, Café com Santista vai ser nesses horários. Hoje entrei mais ou menos às 6h15 e vou sair 7 horas. Gravei bastante porque eu tô muito feliz que o Peixão ganhou. Mamute perguntou aqui, faltou os efeitos daquela... Ah, tá. Tava pensando nisso aí hoje. Aquele aparelhinho meu, ele tá com mau contato, então nem sempre ele funciona, né? Aí eu comprei outro, vai chegar essa semana, e essa semana vai voltar com os efeitos. Bem lembrado. Vai voltar os efeitos, aplauso, risada, tem um bocado de coisa. Você viu lá, né? Tem eco, tem... Também comprei outro microfone, melhor do que esse. Então, cara, eu tô investindo porque eu amo o Santos Futebol Clube, tá? Porque com os vídeos do Instagram, do YouTube, eu não ganho nada, nem TikTok, tá? Eu faço tudo pro Santos Futebol Clube. Então, comprei microfone de lapela original para usar. Essa semana eu vou começar a usar um microfone, eu não vou ficar segurando assim mais.
vou colocar ele aqui, ele é sem fio. Eu posso andar e fazer a live e comentar normal, que a conexão não cai. E eu vou aposentar esse microfone aqui, que esse aqui é R$ 20 o microfone desse. Bem baratinho, é dos mais baratos. Eu comecei com os mais fraquinhos e depois agora vou dar uma melhorada aí no microfone, na plaquinha de som para fazer os efeitos para a live. E é isso. Eu faço tudo porque eu gosto de fazer. Hoje eu fiz a nota do jogo. Depois, Mamute, vai lá assistir as notas do jogo lá no YouTube. Ficou show de bola, tá bom? É a minha live que o pessoal tem mais gostado, é Café com Santista, notas do jogo, né? Então é isso. Muito obrigado. Já tomou café, Mamute? O café tá pronto aí, ó. Qualquer dia vem aqui em casa aqui tomar um café quando tiver pelo litoral aí, ó. Sou do Guarujá. Quando tiver pelo Guarujá, que eu sei que tu gosta de uma praia, tu vem aqui tomar um café com o Santista e a gente faz uma live junto aqui, diretamente dos estúdios do RM Santista. Grande abraço, valeu, Mamute. Até a próxima, até amanhã, 6h30. Valeu, pessoal Santista.